uma das pessoas que mais sofreu por ter vitiligo. Isso mesmo, Michael Jackson foi uma das pessoas que mais sofreu por ter vitiligo e não foi à toa que eu escolhi ele para ser o primeiro react desse canal. Então, eu vou passar um vídeo que eu achei na internet dos fatos desconhecidos. Esse vídeo tem mais ou menos um ano, na qual eles falam sobre o vitiligo do Michael Jackson, né, de uma forma que no título já é: por que a pele do Michael Jackson ficou branca quando ele envelheceu? Então, a gente vai reagir aí a esse vídeo. Espero que você goste. Já deixa seu curtir, já comenta o que você achava sobre a vida do Michael Jackson e vamos comigo? Bora lá. Deixa eu botar aqui para gravar a tela e aí a gente vai começar esse react e eu vou comentando aqui com vocês tudo o que vai acontecendo aqui, beleza? Então, bora lá, bora dar o play. Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Hoje eu vou contar um fato sobre a vida de um dos maiores astros da música pop internacional, Michael Jackson. Além de ser um grande artista, a estrela também foi alvo de inúmeras discussões e especulações na mídia. Um dos temas mais complicados sobre ele foi a mudança na cor da sua pele ao longo dos anos. Com certeza você já deve saber que Michael Jackson teve uma doença chamada vitiligo, que foi responsável pela despigmentação da sua pele. Mas você sabe exatamente por que isso aconteceu? Hoje você vai conhecer um pouco das dificuldades enfrentadas pelo artista no tratamento da doença. Antes de tudo, muito legal a gente comentar aqui, antes da gente partir aqui para a próxima parte, né? O vitiligo, como ele falou, ele é uma despigmentação de pele, né? Então, ele é uma doença autoimune na qual o teu próprio corpo atinge as tuas pigmentações, né? Então, o teu próprio corpo cria anticorpos contra aquilo. Então, para quem não sabe, né, só para dar essa informação aí para vocês, que eu acho que é válido, legal da gente trazer essa informação. Quero lembrar alguns aspectos da carreira e da vida do astro. Michael Jackson nasceu em agosto de 1958, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Na época, sua família vivia em condições muito difíceis. Seu pai trabalhava em uma usina siderúrgica, mas gostava de tocar guitarra e era também empresário musical. Sua mãe era testemunha de Jeová e tocava piano na igreja. Deu para perceber que Michael Jackson foi criado com muita influência musical. Em 1964, ele e seus irmãos formaram um grupo de música conhecido como os Jackson Brothers e depois como Jackson 5. Com o agenciamento do pai, os garotos passaram a se apresentar em bares e exposições. Mas foi no final da década de 1960 que o grupo começou a fazer muito sucesso, quando assinaram um contrato com a gravadora Motown Records. Ao mesmo tempo em que cantava com seus irmãos durante sua infância, Michael Jackson escreveu algumas músicas. Ele chegou a fazer 4 álbuns solos e, em 1978, participou do filme The Wiz, uma versão de O Mágico de Oz, somente com atores negros. Durante essa produção, o cantor conheceu o produtor musical Quincy Jones, que, em 1979, produziu seu álbum Off the Wall. Desde então, o artista se tornou um dos cantores mais conhecidos de sua... Vou dar um pause aqui só pra gente comentar uma coisa. Tu notou que em nenhum momento fala da infância dele de criança? Apenas infância de trabalho? Né? O pai dele pegou ele e os irmãos e era só isso. Ele não tinha infância. Então, uma das coisas já foi tirada dele aí, tá? Então, é bom pra gente comentar, porque eu acho que eu vou comentar um pouco mais na frente sobre isso. É muito importante isso. Foi com o lançamento de Thriller, em 1982, que Michael Jackson criou seu famoso passo, conhecido como Moonwalk, em que o artista desliza os pés de uma maneira que provoca a sensação de que ele está andando normalmente, porém para trás. O passo se tornou sua marca registrada tanto nos videoclipes, que fizeram grande sucesso na década de 1980 e 1990, quanto em seus shows ao vivo. Apesar do sucesso da sua carreira, Michael Jackson foi alvo de acusações muito graves. Em 1993, um jovem de 13 anos contou ao seu
terapeuta que tinha sofrido abuso por parte do cantor. A acusação veio a público, mas Michael Jackson pagou $20 milhões para que a família da criança não desse continuação ao caso. Na época, mais de 30 crianças foram entrevistadas, mas nenhuma delas afirmou ter sofrido abusos por parte do cantor. Alguns anos antes, em 1988, o cantor construiu na Califórnia um rancho chamado de Neverland. Na propriedade, havia roda gigante, carrossel, montanha-russa, cinema e diversos outros espaços de lazer. No lugar, ele recebeu crianças carentes e doentes e declarou que em Neverland ele conseguiu aproveitar a infância que nunca teve. Esse assunto é muito triste e delicado, mas não é sobre isso que eu quero falar. A partir da... Bora comentar um pouco sobre isso. A Neverland foi realmente para ele suprir aquela falta da infância dele, né? Então isso é uma parte importante da gente comentar aqui no vídeo. Mas a gente não vai entrar nesses casos polêmicos do Michael Jackson, tá? A gente vai realmente focar aqui no lance do vitiligo. E se você quiser deixar um comentário aí sobre o que você achava dessa vida dele, de todas essas polêmicas que tem sobre ele, fique à vontade. Mas eu quero que você foque realmente no vitiligo, que é o que a gente vai focar aqui nesse vídeo, tá bom? Então bora continuar. Década de 1980, a aparência de Michael Jackson começou a mudar drasticamente. O artista possuía a cor da pele escura e começou a aparecer uma tonalidade cada vez mais clara. Diversos boatos surgiram e muitas pessoas começaram a sugerir que a mudança na cor da pele era proposital e que era consequência de uma cultura racista. Porém, Michael Jackson negou fazer algum tratamento para clarear a pele e decidiu responder aos boatos durante sua entrevista para Oprah Winfrey, revelando que a mudança no tom da pele estava acontecendo por causa do vitiligo. Em depoimento, o artista afirmou que usava muita maquiagem para uniformizar o tom da pele, desde que foi diagnosticado com vitiligo. Ele passou então a usar maquiagem e luvas brilhantes que se tornaram uma marca do seu estilo como artista. Mesmo depois da sua morte, seus familiares continuaram afirmando que o artista não tinha feito nenhum tratamento de clareamento de pele, independente dos... Vamos comentar um pouco essa parte aqui. Maquiagem, luva... Tudo isso são coisas que nós que temos vitiligo já fizemos algum dia, correto? Se você já fez isso, comenta aqui embaixo, eu quero saber se você também já escondeu seu vitiligo com maquiagem, com roupa comprida, né? Porque isso acontece demais. Eu não vou usar short, eu não vou usar bermuda, eu não vou usar um biquíni, eu não vou usar uma sunga. Tudo isso acontece com a gente. Obviamente aconteceu com ele, porém ele é uma pessoa muito mais exposta, né? Então, se aconteceu com você de ter vergonha do seu vitiligo, você imagina o Michael Jackson, uma pessoa super exposta. Não estou aqui para defender nem nada, estou comentando as coisas que aconteceram com ele e que a gente pode trazer também para o nosso lado do vitiligo, né? Que é realmente esconder. Luva, maquiagem, principalmente maquiagem, tá? Então, vamos continuar aqui. Boatos e das especulações que surgiram, é importante lembrar que o vitiligo é uma condição de saúde que provoca alterações estéticas, mas que não apresenta nenhum prejuízo à saúde física. A estimativa é de que entre 1 e 2% da população mundial tem vitiligo. Ele pode ser provocado. Hoje nós já temos estudos de 1 a 3% da população. Tá? E aqui ele fala que o vitiligo ele realmente não causa nada pra gente, a não ser uma despigmentação de pele. Mas um dos pontos legais de eu comentar aqui existem alguns estudos já também, que na qual o vitiligo ele não atinge, ele não tem problema nenhum. Porém, a nossa saúde mental muda muito pelo fato da aceitação, da autoestima e tudo mais. Então, não são estudos já passados pra frente, mas eu já sei que existe realmente, que eu já tive alguns médicos que me falaram isso. Então, é uma das coisas a ser estudadas, né? Principalmente pela psicologia, né? O quanto isso interfere até no nosso próprio tratamento. Porque muda muito, muito mesmo, tá? Então, bora continuar. Opa. Por questões neurais, citotóxicas ou autoimunes. Basicamente, essa condição de saúde se caracteriza pela diminuição de melanina em algumas regiões do corpo. Esse processo gera manchas
ou lesões brancas na pele, que podem ser isoladas ou podem se espalhar. Alguns fatores emocionais também podem agravar o aparecimento e evolução dessas lesões. Os tratamentos convencionais são longos e precisam ser acompanhados por médicos dermatologistas. Normalmente, são realizados através de pomadas, loções e fototerapia, que é a exposição ao sol com uso de substâncias fotossensibilizantes. É muito raro ocorrer a cura definitiva das lesões, pois existem regiões do corpo em que a recuperação do pigmento é muito difícil de acontecer. Em casos em que o vitiligo atinge 50% ou mais do corpo, é comum que as pessoas escolham fazer um processo de despigmentação da pele. De acordo com Randy Toraborelli, um biógrafo do artista, a despigmentação da pele de Michael Jackson foi realizada com o uso de hidroquinona. A hidroquinona é um composto utilizado em proporções diferentes, é claro, tanto para a produção de cosméticos, para clarear manchas, quanto para a revelação de fotografias. A substância é antioxidante e atua nas células produtoras de melanina, pigmento responsável pela proteção da pele contra as queimaduras solares. Durante a entrevista, hoje, normalmente, para você conseguir fazer esse processo de despigmentação, os médicos pedem para mais de 70% do seu corpo que já esteja atingido pelo vitiligo. Para você fazer o contrário, né? Em vez de ter sua pigmentação de volta, poder ficar branco. Não é nem um pouco indicado, mas acontece e tem pessoas que optam por isso. Minha opinião é que não é legal, né? Não pelo fato de que realmente você não tem mais nenhuma proteção no seu corpo de melanina, e também esses tipos de remédio eles acabam atingindo demais a sua pigmentação. Então, caso um dia você queira fazer o retrocesso disso, né? Voltar com a sua pigmentação toda, o processo vai ser muito pior, tá bom? Vamos continuar aqui mais um pouco. O cantor declarou que se orgulhava da sua herança afro-americana e que sempre se identificou como homem negro, independente da cor que a sua pele foi assumindo ao longo do tempo. No filme Black or White, lançado em 1991, o tema é abordado novamente por Michael Jackson, que sempre declarou lutar contra o racismo. Muitas pessoas também interpretam a música como um conflito do artista ou uma dificuldade de identificação provocada pelo vitiligo. O fato é que o artista sempre foi alvo de especulações da mídia e dos paparazzis, que transformaram a vida pessoal do cantor em um espetáculo de polêmicas e de sensacionalismo. Por meio da música, Michael Jackson fez críticas aos paparazzis, como nas canções Leave Me Alone e Scream, que foi gravada com sua irmã Janet Jackson. Essa foi a forma que o artista encontrou para dizer como detestava o assédio da mídia. Outra questão revelada em entrevista à Oprah foram os problemas enfrentados pelo cantor durante a sua infância. Michael desabafou que quando ia de carro até a gravadora, ele via crianças brincando no parque e começava a chorar. Ele revelou também que o pai costumava bater nele e nos irmãos. Quando criança, o artista se assustava tanto com o pai que até vomitava de medo. Além dos dramas da sua vida pessoal, o artista marcou a história da música pop internacional. Em 1989, ao dar um prêmio a Michael Jackson, a atriz Elizabeth Taylor, que era amiga do artista, se referiu a ele como Rei do Pop. Esse título dado pela amiga foi adotado por todos, e assim o artista ficou conhecido como o Rei do Pop. Em junho de 2009, o astro faleceu e causou uma comoção mundial. Segundo o Departamento de Medicina Legal de Los Angeles, a causa da morte foi overdose de medicamentos. Ele teria injetado alta dose de Propofol, um anestésico combinado com remédios para ansiedade e insônia. Realmente, a vida de Michael Jackson foi conturbada e repleta de episódios tristes. Apesar disso, ele conseguiu deixar um grande legado como artista, tanto por meio da música quanto por meio da dança. Espero que tenha gostado da história de hoje. Até a próxima! E também, uma das coisas legais da gente comentar é que no laudo dele também estava lá que ele tinha vitiligo.
tá? Então, muitas pessoas vieram especulando que ele não tinha vitiligo e parará. Sim, ele tinha vitiligo, estava no laudo dele, né, da biópsia dele. Então, é um dos pontos a ser comentado. Uma das coisas que eu quero comentar com vocês é... Michael Jackson, ele teve a infância dele tirada, e aí, quando ele virou adulto, ele tentou em Neverland trazer isso de volta, né? Uma das coisas que eu já escutei que falaram pra mim sobre o vitiligo, e eu vou comentar isso com vocês porque eu acho realmente muito importante isso. O vitiligo, ele nada mais é do que uma doença autoimune. Porém, ele também se caracteriza, na maioria dos casos e das pessoas que eu conversei, a perda e a ausência. O que eu quero dizer com isso? Normalmente, ele está muito ligado a uma perda muito significativa para uma pessoa. Por exemplo, o meu vitiligo estava estacionado durante muitos anos. Quando minha avó faleceu, o meu vitiligo voltou a crescer. Então, eu tenho uma perda muito grande. Então, isso acaba gerando um novo conflito dentro do meu corpo e por aí vai, e aí acaba retornando o vitiligo. A maioria das pessoas que eu conheço, como eu acabei de falar, tiveram um momento de perda e aí o vitiligo acabou aparecendo, né, como a primeira manchinha e aí ele foi evoluindo. No caso do Michael Jackson, acredito eu muito que seja também um pouco disso. Ele teve a infância dele perdida, né? E aí, acho que se eu não estou errado, depois que o pai dele morre, que começa esse processo de vitiligo nele. E isso significa que, tá? Eu posso estar falando uma besteira que foi depois do pai dele, pode ter sido antes, mas a ligação que eu quero fazer ele não tem mais aquela pessoa que faz gatilhos nele negativo. Então ele começa a ter o vitiligo porque ele se vê livre disso, ele se vê... não entenda como uma parte ruim dele, eu queria que meu pai fosse. Não, ele se vê livre daquela pressão diária que o pai dele fazia nele. Então, consequentemente, o corpo relaxa e o vitiligo aparece. Mais ou menos isso. Não sei se você entendeu. Caso você não tenha entendido, escreve aqui nos comentários que a gente troca uma ideia e eu falo sobre isso. Se você gostou desse tipo de vídeo também, reagindo a histórias, né? Histórias do caso do Michael Jackson, comenta aqui embaixo também. Eu vou gostar muito de saber que você gostou desse tipo de vídeo. Ficou um pouquinho grande, mas espero que você tenha assistido até aqui. E se você assistiu até aqui, escreve aí Michael Jackson, o rei.